Jang Hyun era um homem moldado pela rejeição. No passado, a sociedade o empurrou para as margens e ele aprendeu a usar palavras afiadas como um escudo. Se parecesse forte, ninguém perceberia o quanto ele estava quebrado por dentro. Diferente do que muitos pensavam, o Hyun não escondia sua história. Foi ele mesmo quem contou tudo a seus amigos na formação do rosto. Alguns chegaram a dizer que aquele era um dos passados mais tristes que já tinham visto em Low Kisame, e não estavam errados. Em certo momento, o Hyun afirmou que havia vascado o próprio pai, se é que vocês me entendem. Mas a realidade por trás dessas palavras era muito mais pesada do que qualquer fala poderia transmitir. Tudo começou quando seu pai passou a agredir sua mãe. Não era brigas isoladas, mas uma violência constante, sufocante, até que ela foi obrigada a fugir para sobreviver, e o Hyun ficou. Pouco tempo depois, o pai trouxe outra mulher para casa, sua madrasta, e com ela 2 filhas. A partir daí, a casa deixou de ser um lar. Hyun era tratado como um intruso, não podia conversar com as garotas, como se não tivesse o direito sequer de dirigir-lhes palavras a elas. Ele era proibido de usar sabonete e precisava controlar cada gota de água que gastava. Para sua madrasta, ele era um estufo, um problema que existia apenas por estar ali, e tudo o que ele fazia acabava se tornando um grande problema. Devido a tudo isso, seu pai acabou morrendo, e a madrasta colocou toda a culpa no Hyun. Porém, vimos que foi ao contrário, deu a entender que ela, junto com seu marido, armou a morte dele, ficando assim com sua casa e o seguro. Quando o Hyun chamou o marido de sua madrasta de pai, ele também começou a agredi-lo. Meus amigos, o Hyun não tinha um dia de paz. Consequentemente, ele acabou fugindo de casa. Tava na hora, né? O cara sofria tudo isso. E apenas quando o marido da sua madrasta começou a bater nele, foi que ele teve coragem de fugir de casa, galera. Enfim. Para vocês terem uma ideia, galera, depois do Hyun contar tudo isso aos amigos, eles foram brincar de esconde-esconde, já que essa era a única memória boa que ele tinha de sua mãe. Boa entre aspas, né? Porém, tragicamente falando, essa não era uma brincadeira normal. Sempre que sua mãe o encontrava, ela batia nele. E sabe o que é pior? Ele reproduziu essa brincadeira com seus amigos. Como era ele quem estava procurando, ele acabou batendo em todos quando os encontrou. Quando ia bater até mesmo na Sunhya, a garota que o acolheu, o nosso invencível de Gangdong, o Cheon-suk, a protegeu e acabou lutando com o Hyun. Ele até lidou bem com o Hyun no começo e desferiu vários socos, mas no momento em que o Hyun passou a usar seu instinto animal e lutar como uma besta com golpes baixos, acabou superando o Shai e quase o matou. Só não conseguiu porque a dupla de amigos chegou a tempo de salvá-lo. Galera, nessa época o Hyun era uma besta controlado. Porém, se vocês acham que isso não bastava, quando ele encontra o Wang-Shun, aquele que dificultaria ainda mais a sua vida, tudo muda. Afinal, o Wang-Shun era fanático por Hyun. Ele o admirava loucamente ao ponto de roubar sua própria casa e dizer que queria ser órfão. Tudo isso para receber elogios e deixá-lo orgulhoso, galera. Mas não era bem isso que acontecia. Diferente do Hyun, o Wang-Shun tinha uma casa e paz para onde voltar. Mesmo assim, queria ser igual ao Hyun. O Hyun até se perguntava por que alguém desejaria uma vida como a sua, sendo que ele nunca foi feliz. Ele já havia passado por diversas situações extremas. Se jogava na frente de carros para arrancar dinheiro dos motoristas, roubava veículos, ficava horas em filas para comprar tênis para outras pessoas e se metia em todo tipo de coisa para sobreviver. Ainda assim, não conseguia entender por que o Wang-Shun queria tanto ser como ele. Porém, galera, há um fator interessante e trágico para o desenrolar da história do Hyun. Tudo começou quando ele derrotou Do Pyo, o líder dos Backdoor, um grupo de Gangdong que era candidato a fazer parte dos 4 grandes grupos. Após esse acontecimento, o Gun foi atrás do Hyun, até porque essa situação acabou atrapalhando os planos de Jong-gun. E como consequência, o Gun precisou avaliar o potencial deles para decidir se realmente eles eram dignos de integrar os 4 grupos, já que eles derrotaram um dos candidatos aos 4 grupos, né? Agora o rosto ia assumir esse posto. Mas vale lembrar que o rosto não foi criado com a intenção de ser apenas um grupo, e sim uma família. Na verdade, ele não foi nem criado para ser um grupo, foi literalmente ser a família do Hyun. Afinal, o próprio nome surgiu a partir das iniciais de membros principais, simbolizando a união e o laço que existia entre eles. Mas enfim, quando o Gun foi lidar com o rosto, Jitei do Big Deal e o Irhan dos God Dogs também acabaram indo até lá, e foi aí que aconteceu uma baita luta. Shai acabou sendo derrotado por Jitei, e Hyun, apesar de sofrer bastante durante o combate, conseguiu nocautear o Irhan. Claro, ele o pegou desprevenido, porém isso não muda o fato de que ele venceu, né? Afinal, como o próprio Jong-gun diz, o mundo só se importa com resultados. Depois disso, o rosto ainda teve um breve confronto com o próprio Gun. Mesmo sendo extremamente forte, o Gun ficou surpreso com as peculiaridades do grupo e com o potencial que eles demonstraram. Foi então que ele declarou o Hyun como o melhor candidato para se tornar seu sucessor e nomeou o rosto como um dos 4 grandes grupos. E a partir desse momento, toda a tragédia do rosto começou. E bom, sobrinhos, para finalizar o passado do Jang Hyun, precisamos falar sobre o evento que causou a separação do rosto original. Tudo aconteceu quando o Hyun estava com a garota que ele gostava, e que mais tarde se tornaria a mãe de sua filha. Porém, nesse momento,
Wang Chun tomou uma decisão extrema. Ele denuncia o Ryun para a polícia, acusando ele de diversos crimes. Wang Chun acreditava que, se a mãe da garota a levasse embora, Ryun voltaria a ser aquela besta selvagem de quando ele se conhecer. Alguém forte, brutal e digno de sua admiração. Só que não foi isso que aconteceu. Após o incidente, o Ryun simplesmente desaparece, e com sua ausência, o rosto acaba se fragmentando. O mais curioso é que ninguém sabia quem realmente havia chamado a polícia. Todos acreditavam que a culpa era da própria namorada do Ryun. Bom, e o motivo do sumiço do Ryun? O fato foi que a mãe da garota que Ryun gostava manipulou seus pensamentos, fazendo acreditar que ele só traria desgraça para todos ao seu redor. Convencido disso, o Ryun escolhe fugir. Mas essa fuga não foi o fim, foi o começo de algo ainda maior. Durante esse período, ele se torna discípulo de Jong-gun e passa a ser reconhecido pelo próprio Jong-gun como o líder mais forte. E assim encerramos uma parte essencial do passado do Ryun. Agora você já sabe como ele se tornou o Big Daddy do roxo, né? E o primeiro discípulo do Jong-gun. Porque, a partir daqui, não vamos falar mais do passado. E sim, agora é a hora de falar dos seus feitos. Bom, como eu já mencionei alguns dos principais feitos do Jang Hyun no passado, agora chegou a hora de falar sobre os feitos dele após a formação do rosto. E um dos momentos mais marcantes começa justamente no dia que ele derrotou 4 caras da primeira geração. Mas aqui existe um detalhe importante de fato. Eles não eram apenas 4 caras aleatórios. Entre eles estavam 2 policiais extremamente experientes, conhecidos justamente por prender vários outros participantes da primeira geração, algo que eles próprios mencionaram durante o confronto. E também não para por aí, galera. Até mesmo Eugênio destacou o quanto aqueles caras eram fortes, deixando claro que não se tratava de inimigos comuns. E tudo isso aconteceu durante o chamado dia da captura do rosto. Nesse momento, a central de serviços, agindo a pedido de Eugênio, decidiu atacar diretamente o rosto. Isso não aconteceu por acaso. O motivo principal era o medo que o Eugênio tinha do potencial de crescimento daquele grupo. Mas por que exatamente o rosto preocupava tanto Eugênio e os Oki, galera? Porque existia a possibilidade dos Runais fãs se unirem oficialmente ao rosto, galera. Isso seria extremamente perigoso. Afinal, os Runais fãs admiravam muito o Jang Hyun, e por serem pessoas sem identidade, difíceis de rastrear e sem nada a perder, eles representavam uma força impossível de medir em quantidade, ou seja, um exército imprevisível. E justamente por esse risco, os orcs decidiram agir primeiro contra o rosto, antes que esse poder aumentasse ainda mais. Mas claro, capturar o rosto nunca seria algo tão simples, né? Porque ali estava ninguém menos do que o aprendiz do Lee Do-gil, o Jang Hyun. E quando falamos do Lee Do-gil, estamos falando de alguém que pertence ao círculo dos 4 homens mais fortes do punho de Kim Kapryong na geração Zero. Um homem tão perigoso que até mesmo Jong-gun e Jong-gu reconheceram a possibilidade real de morrer caso enfrentem ele, galera. E detalhe, eles já enfrentaram o Lee Do-gil, hein? No passado, claro. Enfim, e parte desse treinamento deixou marcas claras no Jang Hyun. Foi justamente aí que ele desenvolveu aquele instinto animal absurdo que vemos em combate. Jang Hyun luta buscando qualquer meio possível para vencer, não importa se é bonito, se é limpo ou se parece honrado. O objetivo dele é vencê-lo. É igual Alan do Animoto fala, né? Não há fair play em briga de rua. E isso aparece claramente nesse confronto. Durante a luta contra os membros da Central, ele chega ao ponto de atacar de forma extremamente suja, literalmente acertando os golpes baixos nos adversários. Ele dá um soco no saco dos caras. É aquele tipo de luta sem regra nenhuma, pura sobrevivência. Mesmo assim, naquele momento ele estava se mostrando superior aos inimigos. Só que a luta acaba sendo interrompida quando as garotas do roxo são feitas de reféns. E isso muda completamente o rumo do combate. Mas também essa vantagem dos orcs dura pouco, né? Porque justamente aquilo que o Eugênio mais temia acaba acontecendo. Os Runais fãs apareceram e se juntaram ao rosto. Por um instante parecia que a situação finalmente viraria. Só que a felicidade do Jang Hyun nunca dura muito tempo. Porque logo depois surge o Lee Do-gil. E com a chegada dele, toda a luta perde completamente o equilíbrio. Quem conhece o nível de força do Lee Do-gil sabe, não existia chance real de vitória ali, não existia nenhuma chance deles ganhar, galera. A diferença do poder era absurda demais. Por isso, naquele momento, restava apenas uma única escolha, a rendição. E foi assim que o Jang Hyun e o Cha Yun-suk decidiram encerrar o confronto, se entregando e desistindo do combate. Porém, podemos notar também que isso servia como ajuda para eles no futuro, no quesito de ficar mais forte, porque quando ele se entregou ao Orcs, eles meio que se aliam a ele e criam a quinta filial. Com isso eles vão para várias províncias enfrentar reis, algo que eu irei falar agora. Bom galera, quando o Jang Hyun chega à quinta filial dos orcs, ele rapidamente cria um esquema de agiotagem, com o objetivo de gerar dinheiro e altíssima velocidade para eles. E a maneira como ele queria obter esse resultado foi absurdo. Em apenas um mês, ele já tinha em mente obter uma grande quantia. Mas para expandir esse negócio, ele precisou ir até as províncias, e aí começaram os confrontos contra os reis e discípulos da segunda geração. O primeiro grande nome que apareceu no caminho dele foi o Uzo, o Sol de Asan, um personagem que já tinha mostrado seu nível ao dar bastante trabalho para o Hyung-suk no corpo perfeito. E apesar do Jang Hyun receber bastante
dano nessa luta, principalmente por causa dos golpes extremamente pesados do Utsu. Ele mostrou algo que sempre foi uma das maiores qualidades dele, a inteligência em combate. Antes que a luta se prolongasse e ficasse ainda mais perigosa, o Ryun usou uma estratégia simples, mas extremamente eficiente. Ele fez o Utsu pisar em sua jaqueta e no momento certo utilizou isso como uma abertura para desequilibrar completamente o adversário e finalizar ele na luta. Com essa vitória, ele basicamente dominou o Ansan e conseguiu colocar seu esquema em funcionamento. Só que detalhe, galera, ele não parou por aí. Depois disso, o Jang Hyun foi para Suwon e lá a situação era muito mais pesada. Mesmo derrotando lutadores da segunda geração da região, tudo mudou completamente quando o verdadeiro monstro apareceu, o Rei de Suwon. Diferente de Ansan, onde o Mataisu não apareceu para vingar seu discípulo, em Suwon quem surgiu foi o Wang Seok-do, logo após o Jang Hyun derrotar os discípulos dele, ou seja, o Rei de Suwon. E é exatamente aí que entramos em uma das melhores lutas da obra, Jang Hyun, Cha Eun-suk e Seo Seong contra o Rei de Suwon. Meus amigos, a pressão que o rei da primeira geração exalava era absurda. Mesmo assim, o Shai sabia que não podia se dar o luxo de ficar paralisado por muito tempo. Então ele lembrou dos ensinamentos do seu mestre, o gerente Kim, e decidiu partir para cima. Mesmo enfrentando um adversário claramente acima do seu nível, ele conseguiu conectar muitos golpes bons, a ponto de deixar o próprio rei animado durante a luta, galera. E o auge disso foi quando ele aplicou uma técnica aprendida com o gerente Kim, um golpe tão preciso que conseguiu parar o coração do rei por um instante. Sim, galera, por um momento ele literalmente interrompeu o coração de um rei da primeira geração. Claro, isso não foi suficiente para vencer, e logo depois ele acabou sendo derrotado. Mas sinceramente, para aquele momento da obra, isso já foi um feito absurdo do Shai. Um lutador da segunda geração enfrentando diretamente um rei da primeira geração, conseguindo feri-lo e ainda arrancando uma reação séria dele. Meus amigos, isso foi simplesmente insano. Quando finalmente chega o momento do Jang Hyun enfrentar o rei, ele tenta encarar tudo sozinho. Só que, mesmo com toda a força dele, isso simplesmente não era o suficiente naquele momento, e ele acaba sendo derrotado. Mas é aí que acontece um dos momentos mais importantes dessa luta. Quando Hyun está prestes a ser finalizado pelos subordinados do rei, já quase inconsciente, ele se depara com algo simbólico, uma grande parede. E sim, galera, o próprio rei se torna essa parede, a barreira que ele precisava superar para alcançar um novo nível, o caminho para o domínio. E o que são esses domínios? Bom, isso eu explico melhor em outro vídeo, então depois dá uma passada lá porque vale muito a pena entender esse conceito mais a fundo. Mas voltando pra luta, depois de tocar nesse caminho, Jang Hyun simplesmente se levanta de novo. Só que agora tudo muda, porque dessa vez ele não tá sozinho. Seu Wang Seo chega na luta e se junta a ele, transformando o combate em algo muito maior, uma verdadeira batalha de domínios. Até porque o próprio Seo também estava despertando o seu naquele momento. E, meus amigos, isso aqui foi cinema. A sinergia dos dois foi absurda. Seu Wang Seo, com uma resistência monstruosa, que inclusive é o próprio domínio dele, assume a linha de frente, segurando os ataques do rei. E olha esse detalhe, uma única cabeçada do rei de Suwon já tinha sido suficiente para derrubar Chai Wok-sok. Enquanto isso, Seo simplesmente aguenta várias. Isso mostra o nível absurdo de resistência que ele estava demonstrando ali. E enquanto Seo segurava o dano, Jang Hyun atacava. A luta virou praticamente isso. Defesa perfeita de um lado, pressão constante do outro. Uma combinação extremamente eficiente contra um inimigo que parecia impossível de derrubar. E foi exatamente assim que eles conseguiram virar o jogo. No fim, eles derrotam o rei de Suwon. Mas não pensem que foi fácil. Muito pelo contrário, os dois sofreram muito nessa luta. Afinal, eles estavam enfrentando um rei da primeira geração. E mesmo assim, eles venceram. E isso, por si só, já mostra o quão absurdo foi esse momento dentro de Luquisma. Bom, a partir dessa luta, o Jang Hyun continua sua missão pelas províncias, enfrentando ainda mais reis e membros da primeira geração. Só que agora, a situação é completamente diferente. Depois de alcançar o caminho para o domínio, ele está em outro nível, muito mais forte do que antes. Enquanto isso, Seo Son-nun retorna para os Workers, mas Choi Wang-suk continua ao lado do Hyun. E com isso, a quinta filial dos Workers acaba se tornando um grande sucesso. Agora, falando de outros feitos do Hyun, que eu não vou aprofundar tanto, até porque o vídeo já tá bem longo, um dos principais foi contra Shin-woo, o antigo número 1 da Big Deal. Claro, ele não estava sozinho, estava junto com o Che, mas mesmo assim, os dois conseguiram levar o Shin-woo ao limite, deixando ele extremamente cansado. E se aquela luta tivesse continuado, muito provavelmente ele perderia. Sem contar um detalhe absurdo, o Hyun conseguiu enxergar os golpes invisíveis do Shin-woo. Isso foi simplesmente insano. E mais pra frente na história, quando os Allied, grupo criado pelo Park Hyun-suk original com o objetivo de derrubar a primeira filial dos Workers, inicia o seu ataque, o Hyun acaba enfrentando o Vasco. E vale lembrar, o Vasco estava ali com um objetivo claro, que era levar o Hyun de volta para o hostel, a pedido da Big Mama. E apesar de ser uma luta extremamente difícil, o Vasco acaba vencendo. Mas tem um detalhe muito importante aqui. O Hyun não usou tudo o que tinha. Ele lutou basicamente só com os bastões, nem chegou a usar o instinto animal. Ou seja,
ele ainda tinha mais a mostrar. Depois dessa derrota, ele volta para o lado dos protagonistas e acaba entrando em mais uma luta absurda. Dessa vez, ele enfrenta sozinho um verdadeiro monstro, alguém que tinha como objetivo se tornar tão forte quanto Lee Do-Yu, o gênio da luta. Mesmo sozinho, o Ryan consegue aguentar por bastante tempo, mas sai da luta extremamente ferido. E como se isso já não fosse o suficiente, ele ainda enfrenta esse mesmo monstro novamente, só que dessa vez ao lado dos 4 líderes. E aqui entra um ponto importante. Nem mesmo os 4 líderes conseguiram derrotar esse cara de fato. Ele só foi realmente vencido quando Jung-Gu apareceu. Mas isso já é assunto para outro vídeo. Agora, juntando todos esses feitos do Jang Hyun, dá pra ter uma noção bem clara da força dele. Ele foi treinado pelo Gun, já conseguiu ferir o próprio Gun, derrotou o Wan Han, venceu vários lutadores da primeira geração, incluindo reis, e ainda por cima foi um dos primeiros personagens apresentados a alcançar os domínios. Ou seja, sem sombra de dúvidas, ele tá entre os top 6 mais fortes da segunda geração. Até porque a gente sabe que também existem outros monstros nesse nível. Enfim, este foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like e se inscreve no canal para ajudar a gente a recuperar os inscritos. E de verdade, se você assistiu até aqui, meu muito obrigado.